Sem Deus andávamos sujo caminho. Desejos do mundo e da carne moviam famintos. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um quadro Letras que Edificam do nosso canal da Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá. Eu sou o pastor Paulo Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana em Betânia em Corumbá. Nós estamos aqui para pensar mais uma vez naquelas músicas que têm composto a nossa playlist. Vem conosco, nós vamos analisar mais uma canção agora. A canção de hoje é a canção Efésios 2, da banda Purples. Tem sido uma banda queridinha entre os jovens, não só aqui de nossa igreja, mas jovens de várias igrejas espalhadas pelo país, especialmente igrejas presbiterianas. Então, nós louvamos a Deus pelo trabalho da banda Purples, e algumas curiosidades sobre a banda, principalmente quanto ao seu nome. Eu confesso que quando alguém me falava da banda Purple, e eu ouvia Purple, eu pensava alguma coisa relacionada a roxo, porque Purple, roxo em inglês, mas na realidade o nome da banda surge da junção das palavras pure e simple no inglês, puro e simples, e reflete o desejo desse pessoal de anunciar o evangelho puro e simples. Nós estamos diante de uma canção, Efésios 2, que canta o próprio texto do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então nós temos aqui uma bela paráfrase, na realidade o texto bíblico que foi escrito no gênero literário de uma epístola, é uma carta. Nesse ponto o apóstolo Paulo está apresentando com a nossa situação antes da ação salvífica de Deus na vida daqueles que creem e depois da ação salvífica de Deus na vida daqueles que creem. O apóstolo Paulo está estabelecendo um contraste entre o que nós éramos a parte de Cristo e o que nós somos agora por meio de Cristo. E a banda Purples coloca esse texto, que nós consideraríamos uma espécie de prosa, e ela coloca esse texto numa bela poesia. Então a letra começa dizendo assim: sem Deus andávamos sujo caminho, desejos do mundo e da carne moviam famintos, filhos da ira, nascidos da queda de Adão, escravos do mal e com sangue inocente nas mãos. Perceba que nesse ponto inicial da canção, eles começam a cantar a nossa condição diante de Deus antes da fé salvífica, antes que o Espírito Santo gerasse nos nossos corações fé, a ponto de nós crermos em Cristo e sermos levados ao arrependimento, confissão dos nossos pecados e o início da nossa vida de santificação. Então ele reflete a nossa condição como mortos em delitos e pecados, como diz o texto bíblico de Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo inicia dizendo: Ele vos deu vida enquanto estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. E nessa situação, mortos em delitos e pecados, nós estávamos realmente escravizados pelos desejos do mundo e da carne que militam contra a nossa vida
de santificação. Éramos de fato filhos da ira, filhos da desobediência, e todas as nossas obras não passavam de trapos de imundície, não passavam de exibir a nossa contínua maldade diante do Senhor. A segunda estrofe da canção da Purples continua dizendo assim: sem Deus, o curso do mundo seguimos, em nossas vontades cativos, de trevas perdidos, sem esperança, tão pobres e nus, sem perdão, longe da luz, cegos, sem coração, não merecedores de salvação. Essa é realmente a situação de alguém que não conhece a Cristo, de alguém que não depositou em Jesus Cristo a sua fé. Esse texto, se nós linkarmos aqui dentro da teologia sistemática, nós vamos chegar no que é conhecido como o primeiro ponto do calvinismo, a doutrina da depravação total. O que é que ensina a doutrina da depravação total? Ela não ensina que o homem é tão depravado quanto ele poderia ser. Não é esse o sentido. Quando se afirma a depravação total, afirma-se que não há no homem natural, parêntese, a parte da ação do Espírito Santo, nenhuma condição ou propensão de apresentar diante de Deus qualquer bem espiritual. E é precisamente essa a nossa condição. Nós, a parte da ação de Deus, estamos caminhando a passos largos para o inferno, estamos apaixonados, desejosos dos nossos pecados e nos afundando cada vez mais nesse lamaçal de pecados. E assim nós vivemos realmente sem esperança, sem Deus no mundo. Essa é nossa condição, a parte da ação de Cristo. Todavia, graças a Deus, nem o texto encerra-se aqui, né? Nem a Purples para aqui. Eles, depois de pintar esse quadro tão horrendo, eles pintam também um quadro da redenção. Veja que a próxima estrofe, as próximas 3 estrofes, elas vão começar com essa expressão: mas Deus, trazendo uma ideia oposta a essa que foi pintada aqui. Então ela começa a dizer assim: mas Deus com amor e graça, Deus com Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus, é somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou. Então, se as 2 primeiras estrofes pintam o quadro da depravação total, a próxima estrofe pinta o quadro agora da eleição incondicional. Seria o que é conhecido como o segundo ponto do calvinismo. O que é essa eleição incondicional? É a ideia de que, dentre a humanidade caída, morta em seus delitos e pecados, merecedora tão somente da punição justa dos seus pecados no fogo do inferno, Deus retirou dentre essa massa caída aqueles a quem Ele graciosamente escolheu para a salvação. Note, não há nenhum mérito na humanidade. O mérito está totalmente na graça de Deus. E eu quero que você perceba o seguinte: não há em Deus injustiça nisso. Aqui eu faço um pequeno parêntese, voltando-me lá para Romanos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo discute sobre a eleição incondicional, e ele é muito claro em dizer que não há injustiça da parte de Deus, porque Deus, sendo comparado ao oleiro, tem direito sobre a massa para fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. O que é que nós estamos pretendendo demonstrar aqui, de acordo com esses 2 textos? É de que Deus
ele tem autoridade sobre a humanidade para escolher, segundo a sua própria vontade, aqueles que hão de ser salvos e aqueles que são preteridos. Não há injustiça, porque o que toda a humanidade merece é simplesmente a justa punição dos seus pecados. E aqueles que são eleitos para a salvação, os seus pecados não ficam impunes, porque os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz. E então isso novamente nos mostra que não há mérito em nós. O mérito é todo de Cristo, porque Cristo, sendo obediente até a morte, tomou sobre si a nossa injustiça, a nossa vergonha, o castigo que nos traz a paz, conforme Isaías 53 nos ensina, estava sobre ele, e é por meio dele que nós somos sarados. E como também nos é exposto na doutrina da justificação pela fé, Jesus Cristo coloca sobre aqueles que creem a sua própria justiça. E é então isso que o pessoal da Purples está percebendo aqui, que Cristo colocou sobre nós a sua justiça, nos vivificou, nos ressuscitou, nos tirou da morte espiritual na qual nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos trouxe a salvação, a ressurreição, a vida com Deus. E isso só é possível somente pela fé em Deus, que nos é dada pela graça. Note, nós vamos chegar aqui no famoso versículo 8 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, né, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não temos de que nos gloriar a não ser na cruz de Cristo. E é exatamente isso que a Purples percebe aqui, porque eles na próxima estrofe começam a cantar assim: mas Deus decide mudar o destino. Mesmo antes do mundo, o Cordeiro já era escolhido para se entregar e crucificar nosso pecado, nosso caminho ao Senhor conectar. Justificados, podemos cantar. A ideia que está sendo cantada aqui nessa estrofe é que Cristo, já desde antes da fundação do mundo, escolhido por Deus para ser aquele que nos traria a regeneração e a salvação em Cristo, Ele é quem muda o nosso destino na cruz. Ele encrava na cruz a dívida do nosso pecado. Ele nos reconcilia com Deus, e porque Ele nos justificou, é que nós podemos agora comparecer diante da presença de Cristo, diante da presença de Deus por meio de Cristo, e assim adorá-lo. Então isso, estrofe seguinte, eles mais uma vez utilizam a expressão mas Deus, né, trazendo novamente aquela ideia oposta ao início da canção. Deus, com amor e graça, nos vivificou, ressuscitou, e em Deus, somente a fé em Deus, pela graça, nos regenerou e nos salvou. Eles voltam a cantar essa estrofe como uma espécie de coro, de refrão dessa canção. E aí, nós caminhamos aqui para o finalzinho da canção, as duas últimas estrofes, e eles começam a traçar esse plano de redenção estabelecido desde antes da fundação do mundo. Ele mostra que Deus tanto amou aqueles a quem Ele escolheu, e num plano eterno Ele enviou o seu Filho, que se encarnou e morreu, sem pecado, em justiça se deu. Mas Deus, por tanto nos amar, deu o que era impossível de se dar. Ele abriu nossos olhos para ver, trevas já nos tentaram,
fazer perecer. O que é que eles estão cantando aqui agora? Veja, até na hora que eu li aqui essa frase, mas Deus tanto assim nos amou, e eu coloquei assim, amou aqueles que nele creem, aqueles a quem ele escolheu. Talvez você diz assim, mas pastor, João 3,16 está lá dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nós temos que diferenciar um pouco o modo como Deus ama. Veja, o amor de Deus, de fato, ele era suficiente para salvar o mundo inteiro, mas ele é eficiente, ou seja, ele só age sobre aqueles que creem. Veja que o próprio texto de João capítulo 3, versículo 16 tem esse restritivo. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não é para que o mundo não pereça e tenha vida eterna, mas é para que todo o que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E quem são esses que chegam à fé? Esses são aqueles por quem Jesus Cristo morreu. Eu quero que você lembre-se do texto de João capítulo 10, quando Jesus diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas, ou seja, nós chegamos aqui no que nós chamamos de o terceiro ponto do calvinismo, né, a doutrina da expiação limitada, ou seja, por quem Cristo morreu? Cristo morreu apenas por aqueles que lhe pertencem. É isso que é ensinado na doutrina da expiação ilimitada. E como que ele faz isso então? Como eu disse, e a banda canta, é um plano eterno, né? Foi traçado desde antes da fundação do mundo e executado na história. Então, na história, Jesus Cristo encarnou-se e morreu. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, satisfez a justiça divina e então colocou sobre nós da sua própria justiça para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E aí, seguindo essa estrofe, eles cantam, mas Deus, por tanto nos amar, deu o que era impossível se dar. Eu demorei um pouco para entender aqui essa frase, né? Ela parece ser, quando você lê à primeira vista, ela parece um pouco contraditória, porque ele está dizendo assim, deu o que era impossível se dar, e se você lê essa frase isoladamente, você pode ficar assim, como que ele deu se era impossível dar? Mas o que é que eles estão cantando aqui? Eles estão cantando que nos era impossível, por nossas próprias forças, alcançar a salvação. Mas Deus, por sua graça, por meio de Cristo, nos possibilitou encontrar salvação pela fé em Jesus Cristo. Como eles cantam, ele tirou as escamas dos nossos olhos espirituais e nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. As trevas que tentam nos fazer perecer diante de Deus são a mesma coisa, e ele nos faz caminhar e vencer tudo aquilo que as trevas nos tentam para fazer perecer. Então é isso que a nossa banda Purples canta, e aí o final eles repetem o coro, né, como nós já observamos e já analisamos. Então, como eu disse no início, nós estamos diante de uma fantástica poesia, que, como nós temos tratado aqui no quadro Letras que Edificam, o critério que nós utilizamos para avaliar a canção não é o gosto musical, não é o ritmo, não é a construção musical em si, embora ela faz parte, né? Nós sempre dizemos que a mensagem ela tem que seguir pelo meio correto. Então, se você tem uma letra tão bela,
tão magnífica para cantar, a música ela tem que ser à altura da letra, ela tem que ser igualmente bela e magnífica, e é isso que nós temos aqui na canção da banda Purples. Eles são extremamente fundamentados na Sagrada Escritura e nós louvamos a Deus pela vida desses queridos irmãos. E talvez a pergunta agora seja assim: então, pastor, podemos cantar essa música no culto? É claro que pode, né? Ela está fundamentada na Sagrada Escritura, e além de fundamentada na Sagrada Escritura, ela possui o princípio do cântico congregacional. Por meio dessa canção, você pode levar a sua igreja, a congregação da sua igreja, a cantar a Sagrada Escritura em humilde adoração ao Senhor. Então, eu não teria problema nenhum de cantar essa música no culto. E talvez você me pergunte assim: pastor, e qual a nota que o senhor dá para essa música? A nota não pode ser outra, além de uma nota 10. É uma música fantástica, né, colocada a serviço da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa foi nossa análise da canção Efésios 2 da banda Purples. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma discordância a respeito da nossa análise, alguma observação que eu tenha deixado passar, se você quer deixar alguma sugestão de canções para que sejam examinadas, usa aqui a caixa de comentários. E como eu até devia ter feito isso lá no início do vídeo, mas eu sinceramente esqueci, eu vou fazer agora, né? Mais uma vez a gente pede, se você tem gostado da produção de conteúdo do nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa também o sininho das notificações para que você seja notificado de acordo com a produção do nosso conteúdo. Então, sem mais, meus queridos, esse foi mais um Letras que Edificam. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza debaixo da sua graça. Um forte abraço e fiquem com Deus. Com Cristo nos